Alegria de voltar com você, telespectador da Band, em todo o norte e nordeste do país. Mais um programa da série Nossa Classe, levando sempre, a partir de Brasília, a melhor informação para você que nos acompanha pelos nossos canais de TV, pelas redes sociais, em qualquer parte, não só do norte e nordeste do Brasil, como do nosso país e do mundo. Hoje nós vamos conversar uma figura importantíssima para esse país, porque ele comanda um dos instrumentos que melhor acolhem jovens e leva profissionalmente para o mercado de trabalho, além de outras atividades. Ele que está à frente do órgão desde 2024, esteve por mais de 2 décadas num trabalho específico no DIEESE em nível nacional, tendo inclusive sido seu diretor técnico e hoje está comandando o Conselho Nacional do SESI. Estou falando do doutor Fausto Augusto Júnior, que nos dá a honra de vir aos estúdios para conversar com a gente hoje. Primeiro que tudo, a alegria, muito obrigado por atender o nosso convite, doutor Fausto. Eu que agradeço, é sempre um prazer aqui poder estar conversando com vocês. Começando, inclusive, como mestre, como doutor em educação, a sua tese foi teoria e prática no doutorado. Sim. No SESI hoje, como é que tem sido essa realidade para nós vivermos a teoria e a prática em relação à educação? Bem, o SESI ele sempre esteve, desde a sua criação, em 1º de julho de 46, onde o trabalhador está. Essa é a ideia. O SESI precisa chegar nos diversos espaços, seja nos canteiros de obra, dentro das empresas, nós chegamos inclusive dentro dos presídios, nós estamos dentro, atendendo até a população de rua, estamos dentro dos centros de reciclagem, ou seja, o SESI consegue chegar, além das nossas escolas, que são muito conhecidas, são famosas, são grandes, a gente consegue estar ali, muito acoplado à demanda que a indústria tem. Acho que isso para a gente é bem importante, como a gente avança junto com as demandas que o mundo real, em especial o mundo industrial, coloca para a gente. São escolas espalhadas em vários locais do país. E uma coisa que eu cobro sempre, inclusive dos IEFs, eu lutei muito por isso aqui no Ministério da Educação e junto às bancadas federais, é a questão da gente identificar a vocação regional. Não adianta apenas ter um IEF, no caso, não adianta apenas ter uma escola do SESI, mas que a gente saiba que o Maranhão é uma coisa, que a Bahia é outra, que o Rio Grande do Sul é outra. O SESI tem observado essa questão das vocações regionais? Bem, isso faz parte da nossa estrutura, né? O SESI é uma organização federada. Então, aqui em Brasília, nós estamos no Conselho Nacional do SESI, no Departamento Nacional, que faz as diretrizes, organiza as ações. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente tem ali diferente muitas vezes de muitas redes que são centralizadas, o SESI se organiza a partir do Estado. Tanto que o presidente do SESI em cada estado é o presidente da Federação das Indústrias daquele estado. Então, estar colado ao território é uma missão que está dada no SESI desde o seu início. E é claro que isso faz com que, óbvio, em determinados estados você tem um determinado foco, um determinado centro, em determinados estados outros você tem outro. E principalmente no Brasil, tão grande, né, que regionalmente tem tanta diversidade e muitas vezes tantas desigualdades, o SESI busca contribuir para resolver muitas vezes ou melhorar ali os dilemas de cada estado. A gente diria que hoje essa formação ela é essencialmente só para a indústria ou, de repente, ali das escolas saem profissionais para as outras áreas, doutor Fausto? Não, isso não tem como faz parte, né? Ou seja, o atendimento é prioritariamente para o industriário, para o filho do trabalhador da indústria, mas é claro, né, as nossas escolas estão abertas e muitas vezes tanto vêm alunos de outras áreas, como os nossos alunos saem para outros setores. É muito comum. Dentro das nossas escolas, nossa prioridade é a educação tecnológica. O foco nosso é avançar a partir da tecnologia. E isso é um diferencial bastante importante. Aliás, nesse mundo hoje, dessa questão digital, como é que está esse enfrentamento, digamos, essa atualização com a realidade que o mercado exige hoje em relação da inteligência artificial e dos avanços que a gente tem hoje nos meios digitais? Bem, isso para nós já é uma realidade há quase 15 anos, né? O SESI se movimentou para colocar a tecnologia no centro da sua proposta educacional. Nós construímos uma metodologia junto de Stanford, nos Estados Unidos, para colocar o que nós chamamos de STEAM, a tecnologia como esse alinhavo que faz o processo educacional. Não é à toa que nós temos a robótica como uma das grandes referências, nossos alunos concorrem nos diferentes concursos internacionais, estão sempre ali entre as melhores equipes do mundo, porque nós acreditamos que sim, nós precisamos mediar essa tecnologia. Nós chamamos de letramento digital,
né? Não adianta só ensinar ele a programar, porque isso você pode até aprender muitas vezes até nas escolas e até sozinho hoje na própria internet, mas ele precisa aprender, compreender o papel da tecnologia, fazer essa mediação e a partir disso colocar ela a serviço para a sua carreira e também para o desenvolvimento do nosso país. Nós temos um problema ainda em nível de Brasil, que é a questão, de certa forma, de uma regulamentação dessas questões digitais. Aí você, de uma hora, tem a educação e, do outro lado, tem a necessidade de práticas para se impor limite, às vezes, que são necessários. Como é que tem sido exatamente o senhor que administra viver essa realidade? Bem, isso para a gente é sempre um grande desafio, mas nós já, antes da proibição, por exemplo, do celular dentro das escolas, o SESI já tinha programas de formação dos alunos para essa conscientização. Como é que você faz o uso responsável do celular dentro da sala de aula? Porque, afinal de contas, por mais que a gente tenha os desafios ali, a tecnologia está na mão deles e a gente precisa aprender a lidar com ela, e a gente faz isso tentando ensiná-los, tentando fazer com que eles compreendam e dialoguem com isso. A tecnologia precisa ser mostrada para além daquilo que está na frente do celular. Ele precisa compreender todos os pressupostos que estão ali por trás daquilo que ele vê. E esse, para nós, talvez seja o nosso grande objetivo. Existem cases, por exemplo, desse alunado, ao invés de sair para o mercado de trabalho na indústria, ele sair, por exemplo, para uma startup, juntar 3, 4 ali e, de repente, monta uma ferramenta que vai estar a serviço da indústria. Já existiu algum caso dessa natureza? Não, isso acontece o tempo Sempre? todo, na verdade. Né? Na verdade, acontece o tempo todo. Nós temos alunos nossos que estão lá na NASA, por exemplo, né? Que saíram dos nossos quadros e estão hoje na NASA. Então, é claro, né? Ou seja, o mercado está atrás de bons profissionais, profissionais formados, profissionais que tenham essa vinculação e além de outras competências, porque dentro do SESI, uma das coisas que nós investimos muito é que eles precisam aprender a trabalhar coletivamente, eles precisam aprender a captar recursos, eles precisam aprender a lidar com as demandas e com as situações problema. Isso tudo interessa a muitos setores, né? Não interessa a indústria, é o nosso foco, claro, mas interessa aos bancos, interessa às startups, interessa às empresas de tecnologia. E muitas vezes é muito comum a gente encontrar alunos nossos nos grandes hospitais, por exemplo, a gente encontra médicos, a gente encontra engenheiros espalhados pelo Brasil todo. E isso para a gente para quem vem da educação, a educação é esse setor que a gente fica muito feliz quando o aluno nosso está muito maior que a gente, né? Porque quer dizer que o trabalho da gente deu certo. Perfeitamente. Em relação exatamente a essa realidade que a gente tem hoje, você está com 2 programas interessantes, um inclusive com base em Salvador, lá na Bahia, um que atende a questão das hidrovias e aquela região lá do Pará e do norte do país, e outro também no interior do Ceará, Presídios e tudo mais. Eu queria que, de forma distinta, o senhor desse um destaque desses 2 temas. Sim, são coisas diferentes, né? Nós por meio, o SESI nasceu em grande medida para lidar com um problema que nós tínhamos e ainda temos, né, no nosso país, da não conclusão da escolarização na idade certa. Em 1946, a gente estava falando de analfabetismo, né? Hoje nós estamos falando mais de você conseguir concluir o ensino médio. Então, a EJA, para nós, a Educação de Jovens e Adultos, é muito importante. E dentro disso, nós acoplamos, afinal de contas, o sistema indústria é um só, junto com o Senai, construímos um projeto em que você junta educação de jovens e adultos, elevação de escolaridade, terminar o ensino médio com qualificação profissional. Isso permitiu que a gente entrasse em vários espaços, não só nas indústrias, nos canteiros de obra, nas empresas em geral, mas também em convênio muitas vezes com o Estado, é o caso do Ceará, é o caso do Piauí, em que a gente faz esse tipo de trabalho dentro dos presídios, né, num processo junto aqui com o Ministério da Justiça e com o STF, né, dentro da ideia do Pena Justa, do programa do Pena Justa. Então, isso ajuda, nós contribuímos na nossa parte na formação dos presidiários para que eles possam sair e encontrar um outro mundo, um outro caminho muito melhor do que eles estão hoje, né, eu diria. Mas nós avançamos também dentro de situações muito vulneráveis, como, por exemplo, são os catadores. Nós temos um projeto no Rio Grande do Norte, que a gente faz elevação de escolaridade, qualificação profissional para os catadores, que faz parte dessa cadeia da reciclagem, que para nós é muito importante. Mas nós estamos também nas Forças Armadas, né? Junto com o Exército, junto com um projeto que nós temos de elevar a escolarização e dar qualificação profissional também para o recruta que chega, muitas vezes, bastante carente, e encontra ali nas Forças Armadas um espaço para ele fazer a sua formação. A questão do Pará lá, da Aí do hidrovia. Pará é outra coisa, né? O Pará é o nosso braço da saúde. Ali o que nós desenvolvemos junto com a Universidade Federal do Pará, primeiro, tecnologia. É um barco, ele é 100% ecológico, nós lançamos ele na COP30, ele é um barco que não usa óleo diesel, né? Ele é um barco todo solar, a baterias, fizemos isso em conjunto com a VEG, uma parceira importante nesse projeto,
e que, de alguma forma, nos permite hoje rodar ali a região do Marajó, levando saúde, principalmente saúde ocupacional, saúde do trabalhador para as empresas naquela região, mas também para os ribeirinhos a saúde, a atenção básica. Isso, e aí sim, nós temos por dentro de tudo isso uma equipe de agentes de saúde que estão rodando com o barco e a nossa equipe médica fica em Salvador. E aí a tecnologia nos permite que a gente possa levar especialistas, possa levar médicos em lugares que a gente tem muita dificuldade de acesso, em especial do médico. O senhor, como cientista social, inclusive como doutor na área, essa questão que o senhor tocou agora psicológica, da questão humana, como é que as escolas SESI, o próprio SESI, que não é só escola, ele tem se preocupado com essa questão da saúde do trabalhador e do aspecto psicológico? O que é que vocês têm contribuído dentro do sistema, né, nesse tema? Bem, a gente vai desde a escola, né? O SESI tem a maior taxa de inclusão em escolas no Brasil. A nossa taxa de inclusão chega a 14%, ou seja, nós temos cerca de 14% de alunos laudados nas nossas escolas. Isso é um desafio. É um desafio para o professor, é um desafio para a escola, é um desafio para o SESI como um todo. Para isso, a gente vem desenvolvendo metodologias, né? Nós estamos desenvolvendo metodologias para como lidar com as crianças TER, né, que é uma questão bastante importante, os neurodivergentes, e que coloca e apresenta para o Brasil hoje um grande desafio para a educação. Isso faz um investimento nosso. E quando a gente vai, como a gente lida com o mundo escolar, mas também com o mundo do trabalho, nós trabalhamos com saúde do trabalho, e a questão da saúde mental é bastante importante, esse para nós é um grande desafio. Como é que a gente vai lidando com as doenças do presente? As doenças já não são exatamente mais aquelas, né? Ou seja, a lombalgia, a ledorte, vão se reduzindo, e as doenças da modernidade estão cada vez maiores. Então, é obesidade, é pressão alta, é deficiência. Ou realidades novas, né, como o autismo hoje, por exemplo, Sim. né, que a gente tem, se nós levarmos para 3, 4 décadas atrás, hoje a gente tem uma incidência muito maior de crianças que já chegam ao mundo com essa realidade, né? Já ou então foram descobertas nesse processo. Nesse processo. A gente nem sabia que existia. E por que isso está acontecendo também, né, então, doutor Fausto? esses são desafios que nós ainda estamos muito pesquisando, né? A ciência está olhando para tudo isso. As famílias hoje têm filhos muito mais velhos, né? Os pais são mais velhos. A gente está num processo também muito acelerado, né? O tempo hoje ele é muito mais rápido. As próprias tecnologias estão levando a um adoecimento mental e uma ampliação da ansiedade bastante grande. Se isso vale para o adulto, quanto mais para um adolescente. Então, tudo isso faz parte de preocupações que nós temos. Para a gente lidar com a saúde mental, tem todo o debate da NR1 que está colocado hoje. O SESI desenvolve um conjunto de processos, um conjunto de procedimentos, um conjunto de práticas que possam apoiar o empresário em lidar com essa realidade no seu mundo do trabalho. Não é só a gente garantir que você efetive todas as demandas ali que a norma obriga a gente a fazer, que as empresas tenham que fazer. Nós precisamos, de fato, promover a saúde. Esse, para nós, é o grande objetivo hoje da saúde do SESI, que é levar a promoção de saúde para o trabalhador industrial dentro das empresas. Como o SESI não é só saúde e educação, e eu queria dar pelo menos uma pinceladazinha em cada tema, o esporte, né? A gente tem visto, eu passei tantos anos na Band e no esporte, né? A gente vê tantos exemplos, né, de profissionais, de atletas, de engajamento do SESI em determinadas atividades. Como é que está hoje essa área do esporte que o senhor tem comandado em nível nacional a partir de Brasília? Bem, o esporte a gente tem estados com referências muito diferentes, né? Eu diria que, por exemplo, São Paulo tem times profissionais. Nós estamos falando do SESI Bauru, vice-campeão de vôlei feminino, nós temos o pessoal do basquete, nós temos, por exemplo, a seleção paralímpica. A seleção paralímpica tem uma participação bastante importante de atletas do SESI, mas também nós trabalhamos muito a ideia do esporte como um espaço de prevenção e melhoria das condições de vida e de saúde. E por isso a gente implementou, já há 2 anos, esse ano nós tivemos a segunda Corrida Nacional do SESI, em que a gente, no mesmo dia, no 1º de maio, a gente faz a Corrida do Trabalhador, em que em 27 estados, todos correm ao mesmo tempo. Esse ano foi 36 cidades com mais de 60 mil corredores. Ano que vem, a nossa meta, se Deus quiser, nós vamos bater aí os 100 mil corredores no mesmo dia. É uma prova que acaba junto sendo maior do que a São Silvestre. Perfeitamente. E nessa área também, cultura, que é outra coisa que a gente tem visto destaques em nível nacional extraordinários. Como é que está hoje essa ação e o que é que o senhor destacaria para o nosso telespectador? Bem, a cultura para nós entendemos ela primeiro numa vinculação muito estreita com a educação.
e muito importante para que a gente compreenda o que nós somos, né, o que é o Brasil, a construção, o cimento da nossa brasilidade, como eu gosto de dizer. A cultura talvez seja o que mais nos diferencia e mais nos potencializa em relação ao resto do mundo. Nós temos um conjunto de organizações. O SESI é um espaço de criação. Então, nós estamos desde da cultura criativa, que para nós é muito importante. Nós estamos falando do designer, muitas vezes que sai ali por meio da cultura e vai se transformar em design industrial, vai se transformar em produto, e nós estamos falando nas diversas ações propriamente ditas da cultura. O SESI tem em vários estados o principal teatro. Na Bahia, por exemplo, né, o Teatro do Rio Vermelho é um teatro Isso. tradicional, um teatro famoso, é de lá que sai a festa de Iemanjá, inclusive, né? Exatamente. Ou seja, nós temos foi lá onde começou o Wagner Moura, né? Wagner Moura ficou famoso ali para o Teatro do Rio Vermelho, mas nós temos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o Teatro do SESI é o maior teatro do estado, e assim sucessivamente. As ações de cultura do SESI impactam diretamente a vida das pessoas e está sempre muito vinculado à comunidade local, né? Aqui em Brasília, nós temos o SESI Lab, um espaço de convívio, de convivência. É muito importante que a gente acopla tecnologia, educação e cultura, e é onde nós estamos aqui com a exposição do SESI 80 anos. Perfeito. Inclusive, vou fechar o programa falando exatamente dos 80 anos. Turismo também é um tema, né, que a gente envolve, a gente tem estruturas e vocês têm participado não só de eventos, como contribuído com a indústria também nesse setor que é uma das indústrias mais fortes, a chamada indústria sem chaminé no país, que é exatamente a indústria do turismo, doutor Fausto. Eu acho que o turismo a gente ainda está engatinhando, né? Engatinhando. O Brasil deveria ser um país que deveria usar muito mais o seu potencial turístico do que a gente acaba se utilizando, né? País como a Espanha, eu digo sempre, exemplo, como é que o cara sai daqui para conhecer a Torre Eiffel e não conhece a Chapada Diamantina? Não, né? A gente vai fazer isso com as cataratas do Niágara, né? E as nossas cataratas do Iguaçu. Posso dizer para você que faz muita diferença. As nossas são bem maiores, bem mais interessantes de ver. Mas é isso, né? A gente conhece muito pouco o Brasil. Eu acho que o Estado brasileiro vem trabalhando em fortalecer essa área. O Ministério do Turismo tem um trabalho muito forte sobre isso e a gente vem construindo ações sobre isso. A nossa ação sempre está vinculada como é que a gente vai fortalecer essa indústria, a indústria criativa, a indústria do turismo, mas principalmente esse conglomerado do que nós chamamos de indústria no Brasil. O senhor, como gestor, tem uma qualidade extraordinária, que é muito conciliador, muito calmo, e evidentemente isso é importante para quem comanda uma estrutura nacional como essa do SESI. Como é que tem sido a relação interpoderes? SESI, trabalhadores, indústria e a Praça dos Três Poderes, digamos aqui em Brasília. Bem, mas eu acho que esse é um pouco a estrutura que o SESI nasceu, né? Vamos lembrar que o SESI ele nasce ali no final nasce logo após ali, né? O Estado Novo, em 1946, mas ele é cunhado por dentro do próprio Estado Novo. Vamos lembrar que o Senai é de 1942. Então, essa estrutura de organização do Sistema S, em especial do SESI, ela está marcada por esta visão de participação e de diálogo. Desde a sua origem, o Estado está dentro, a lógica do Conselho é essa, o Conselho tem conselheiros indicados pelo governo, tem conselheiros indicados pelas centrais sindicais e conselheiros que são os presidentes das federações das indústrias do Brasil. Ou seja, o diálogo para nós não é nada muito difícil, não. Ao contrário, né? Quando a gente está na nossa exposição, estamos mostrando ali a Carta da Paz, inclusive é um termo muito bonito e muito importante para o nosso momento atual, em que era exatamente isso, era o conjunto de empresários que estavam conclamando naquele período que se democratizava, que o Brasil caminhava para a democratização, construir esse grande consenso. E essa grande concentração se dá pelo diálogo e se dá pela possibilidade da gente construir um projeto de nação juntos. Esse momento político que o país tem vivido, principalmente de 18 para cá, ele tem, de certa forma, interferido também dentro do sistema, dentro da política, porque as pessoas começaram a rivalizar, que parece mais futebol, parece Flamengo e Vasco, Corinthians e Palmeiras, e isso tem sido levado também para dentro exatamente do sistema, ou o senhor, nosso querido Albano, tem conseguido exatamente com essa maestria, conseguido administrar isso, doutor Fausto? Bem, a polarização é um fenômeno não só brasileiro, né? Ela está colocada no mundo e ela, para a gente, é um grande desafio. Mas eu acho que quando a gente tem um projeto, isso fica mais fácil. A indústria tem uma visão de Brasil, ela tem um projeto de país e ela se articula com diferentes governos, né? Acho que isso faz muita diferença, isso é bastante importante. Até porque o investimento do Sistema S, por exemplo, o investimento do SESI, é um investimento que não pode se restringir a um ciclo de governo, ele precisa ser construído em longos ciclos. Nós estamos falando de transformação digital, nós estamos falando de inovação tecnológica, nós estamos falando de inteligência artificial. Isso não é uma mudança que acontece de hoje para amanhã.
Nós temos que fazer grandes transformações no nosso país e o consenso para nós é muito importante. A diversidade faz parte do sistema e a gente espera que a gente consiga sempre lidar com isso e construir aí um projeto melhor cada vez no Eu nosso imagino a país. tese de que a felicidade ela vem de grandes e pequenos momentos. Nesse período agora, o senhor já está à frente do Conselho Nacional. Que momento de um exemplo de um jovem que ganhou, de repente, uma coisa que ninguém esperava, que lhe marcou, que aquilo levou para a sua vida pessoal, que o senhor levou para casa, levou para a família como exemplo, como um case de sucesso dentro daquilo que, às vezes, um jovem lá de uma região distante do país, ele consegue se sobrepor exatamente ao que seria normalmente uma realidade que jamais ele chegaria. Olha, a gente tem apoiado em Altamira, ali, mais especificamente em Vitória do Xingu, do lado de Belo Monte, uma escola indígena, né? E foi uma escola indígena que começou a ser apoiada porque os nossos alunos do SESI de Altamira, eles passaram a apoiar no clube de robótica, levaram a robótica para lá. É impressionante a transformação daquela escola. Aquela escola, a partir dessa relação conosco, em especial com a robótica que a gente levou para dentro da escola, ela em 3 anos aumenta o seu IDEB em 2 pontos. É algo bastante raro de acontecer na média das escolas brasileiras. Isso vai mostrando para a gente o quanto a gente pode chegar, e muitas vezes em estruturas muito simples, né, mas com um bom projeto, com vontade, com parceria, com uma liderança importante, né? O Fernando Juruna é uma liderança muito importante daquela aldeia e possibilitou para a gente chegar num lugar que é muito inusitado, muitas vezes, para a gente que vem da indústria, inclusive, levar a robótica para aqueles meninos que vieram para o nosso festival de robótica, para a etapa final em São Paulo, e que ganharam prêmios e estiveram ali concorrendo com todos os nossos alunos. Eu acho que esses são momentos que são muito gratificantes para a gente, para mostrar que não interessa onde está, existem talentos espalhados pelo Brasil todo que eles precisam são de oportunidades. Certamente, quando o senhor pega um voo de volta numa viagem dessa, 3 horas e meia, quando o senhor vai descarregando a mala em casa, o senhor deve dizer assim, valeu a pena, né? Ah, sem dúvida, acho que esses são os momentos muito bons da vida, né? Mas também coisas muito marcantes, né? Quando a gente está andando pelo Marajó ali, naqueles braços de rio, e quando você vê o nosso barco chegando, e daqui a pouco você vê as canoas chegando para ser atendida, você vê a carência, muitas vezes, em diversas regiões, que nem são tão afastadas como as pessoas imaginam. O problema é chegar lá, mas elas são condições muito carentes em que a gente podendo ajudar, a gente podendo levar saúde, podendo levar educação, sempre faz parte da nossa missão. Doutor Fausto Augusto Júnior, para a gente fechar, eu queria que o senhor desse um plazinho aí dos 80 anos, toda uma programação que existe, não é uma coisa só dessa semana, me parece que tem programação que vai até o final do ano, eu queria que o senhor pudesse destacar para os nossos telespectadores, para quem está acompanhando o programa, inclusive em outros estados, que nós vamos ter programações em vários estados do país. Assim, a sábado nós abrimos a nossa grande exposição dos 80 anos do SESI, aqui no SESI Lab. Ontem o vice-presidente Alckmin esteve lá conhecendo a exposição, foi um enorme prazer recebê-lo e mostrar um pouco dessa história. E que a gente não conta só a história do SESI, ao contrário, a gente conta a história do SESI dentro da história do Brasil. Ela faz parte do arcabouço ali, da metodologia do SESI Lab, que faz com que você possa interferir, mexer. É uma exposição interativa bastante importante. Essa exposição, a gente começa muito cedo amanhã, sábado agora, 10 horas da manhã, a gente já está ali com as atividades educativas, nós vamos ter todas as atividades vinculadas ali, o que o SESI já vem fazendo, e ao mesmo tempo, ali no final do dia, às 18 horas, nós temos um show, que é o show com o Zé Cabaleiro, e é aí que a gente convida toda a comunidade aqui de Brasília para esse show. E nós vamos ter atividades todos os meses, aqui no SESI Lab terão atividades vinculadas à comemoração dos 80 anos, atividades artísticas vinculadas ao que o SESI Lab já faz. E essa exposição vai correr o Brasil também, contando a história do nacional, mas contando a história dos seus territórios e como o SESI influenciou a vida de cada um. Meu querido Fausto Augusto Júnior, muito obrigado por ter vindo ao programa, foi um prazer tê-lo conosco, a sua equipe fique à disposição nossa aqui para a gente levar para aquele pedacinho de chão lá do Norte e Nordeste, os 14 estados que a gente fala, as mensagens do SESI e a gente poder, quem sabe, estar abrindo portas para jovens e para o futuro que possa ser melhor para cada um. Muito obrigado por ter vindo ao programa. Eu que agradeço, é um enorme prazer poder estar aqui conversando e contando um pouquinho da nossa história. Pois é, agradecendo a você que sempre nos prestigia, estou indo embora e não esqueça, é possível subir na vida falando a verdade. Só o poder de Deus é grande e é pelos humildes que ele é honrado. Um grande abraço e até o próximo programa.